Que alegria estar com você aqui, que bom poder compartilhar o coração contigo hoje. Pastor, quanto tempo eu tenho, pastor? Não, tu não pode falar essas coisas que eu acredito. Tá. Queridos, essa semana nós estivemos no Bambu, como o pastor disse, e foi tão precioso ver pastores aqui de Santa Catarina reunidos buscando o Senhor, com fome, com sede de Deus, tanta cura, tanto renovo. E o mais legal, a gente estava lá e tinha pastores do Rio Grande do Sul, do Paraná, mas um evento daquela fome de Deus ali, e tinha pastores de Guaramirim, Gaspar, toda a região aqui, e eu me alegrei tanto. Uma hora eu estava lá e falei: Jesus, obrigado pelo que tu está fazendo na nossa região aqui. A gente ouve viver tanta coisa fora, longe, distante, mas tinha eu vou usar essa expressão, não se assuste com a expressão, mas tinha um portal do céu aberto aqui sobre a nossa região. Uma graça de Deus, caiu fogo do céu lá, foi tão precioso ver tantos pastores sendo cheios do Espírito Santo, e não porque alguns eu sei que estavam sendo talvez até pela primeira vez, né, por crer, mas muitos pastores recebendo uma graça nova, um poder novo, e nós fomos um desses, né, nós estávamos lá, saímos com o coração cheio assim, pronto para ir para a guerra. E foi engraçado que antes de ir para o Bambu, eu até falei para o pastor Elton, falei: pastor, meu Deus, domingo vou viajar, está uma correria, pastor, onde é que eu estou com a cabeça, quando eu arrumei tanto compromisso assim? Minha esposa, ela fica bem brava comigo, porque eu vou marcando as coisas e às vezes eu não tenho muita noção de agenda, assim, sabe? Eu digo sim para você diz vamos, eu falo vamos, aí depois eu vou vendo, Jesus, onde é que eu fui amarrar meu burrinho, né? Mas quando eu estava lá no Bambu e dizendo, amanhã nós vamos estar lá em Luiz Alves, e eu estava com o coração cheio de estar aqui com você, para partilhar fogo do Senhor com você. Você quer receber fogo do Senhor? Porque eu quero partilhar isso com você. E hoje, no início da tarde, eu estava orando um pouquinho, e eu estava bem sincero com o Senhor, dizendo: Senhor, eu estou vindo renovado desse lugar, desse tempo, e eu não quero deixar a chama apagar, eu não quero deixar com que o altar da minha vida diante do Senhor seja um altar que está sujo, velho, estragado. Eu não quero apenas ter um altar, eu quero vir ao altar sempre. Eu não sei se você entende o que é um altar, mas na Bíblia o altar era o lugar no Antigo Testamento aonde se mantinha a chama acesa para oferecer um sacrifício, e era a entrada do templo ali. Era o lugar onde eles iam para cultuar. O começo da adoração começava com o sacrifício, e era necessário que tivesse brasa acesa ali, fogo aceso, para queimar aquele sacrifício. E no Novo Testamento você sabe que o cordeiro foi entregue por mim e por você. Nós não precisamos ficar matando o cordeiro para fazer sacrifício para o Senhor. Mas tem um sacrifício que ainda é necessário a gente fazer todos os dias. É o nosso, a gente se entregar ao Senhor. E a minha oração era justamente essa: Senhor, eu não quero, Senhor, deixar passar isso. Eu não quero deixar o meu altar ficar envelhecido, ficar, sabe, estragado, sujo. E querido, eu lembrei na hora que eu estava orando, eu lembrei da minha churrasqueira. Porque há 2 semanas atrás, a gente fez um churrasco com o pessoal do nosso GC lá. E foi sensacional o momento do churrasco, maravilhoso. Mas assim, ó, maravilhoso, admirável, tão sublime foi o churrasco. Foi assim, poderoso. Aquela brasa queimando naquela churrasqueira, o que estava em cima da grelha queimando, meu Deus do céu. E eu falei para os meninos, no final terminou o GC dos meninos, eu falei: deixa aí que amanhã eu limpo. Que ontem, quando a gente estava chegando do Bambu, eu fui lá no GC, cheguei atrasado, o GC na minha casa, cheguei atrasado, fui cumprimentando, e daqui a pouco eu me deparei assim com aquela grelha, e ela estava grossa assim, aquela gordura toda lá em cima ainda. E eu falei: cara, eu disse que no outro dia eu vim aqui já faz 2 semanas. Beleza, passou, fiquei com aquela imagem. Ontem à noite estava tão cansado, eu falei: não vou fazer isso agora. E hoje eu fui orar, e eu falei: Senhor, eu quero renovar o meu altar. E na hora que eu estava orando isso, me veio a imagem daquela churrasqueira assim, aquela brasa queimada, aquela cinza embaixo, e uma grelha cheia de gordura velha. E na hora que eu estava orando assim, eu senti: Senhor, é justamente isso que eu não quero que a minha vida se torne. Eu não quero ser uma grelha que tem história para contar, porque um dia orou, porque um dia se entregou, porque um dia teve experiências, com gordura velha queimada ali, com uma crosta que acaba até se tornando nojento. E presta atenção, quando a gente começa a ter uma vida com Deus, que
que ela é marcada de experiências muito passadas, querido, isso é igual gordura velha, começa a ficar, isso é religiosidade o nome disso. E isso deixa a gente, desculpa a palavra, mas deixa a gente meio nojento. Porque o religioso, ele não é alguém agradável a Deus, assim como aquela minha grelha de churrasqueira não está nada agradável aos olhos de quem vê. E eu quero dizer para você que eu não acredito que nós como igreja seremos esse tipo de altar. Tem alguém que está comigo aqui? Eu acredito num altar que está com a brasa sempre queimando. E presta atenção, quando a brasa está queimando, não dá nem tempo da gordura ficar incrustada ali, porque a gordura derrete naquela grelha. Aquela gordura é queimada e você sabe o que acontece quando a gordura queima na grelha. Você sabe o que acontece. O que acontece? É o cheiro que todo vizinho reclama com você, dizendo, não acredito que esse vizinho está fazendo churrasco e não me convidou, né? É aquele cheiro de gordura que é agradável à narina, porque onde tem brasa acesa, tem carne queimando, e carne queimando é agradável às narinas do Senhor, porque a gente está morrendo para que o Senhor viva em nós. Você está entendendo isso? Querido, nós fomos e nós somos chamados muito mais, presta atenção, muito mais do que para ter um altar. Nós somos chamados para ser brasa queimando. Brasa queimando. E brasa queimando não queima separado. Se você entende o mínimo possível de fazer fogo numa churrasqueira, você já percebeu que para o fogo ficar bom, as brasas tem que estar como? Mais do que vermelhinha. Como é que deixa elas vermelhinhas? Para elas ficar vermelhinhas, o que elas têm que estar acontecendo? Juntinho, pode interage comigo, eu vou me sentir mais à vontade, não tenha medo de falar. Obrigado, Cris, fala, interage. A brasa pode ficar juntinha, e o que acontece com brasa juntinha? O calor está pegando, separa as brasas, você começar a separar elas, o que acontece? Apaga o fogo. Então, antes de entrar na mensagem que eu queria, eu estou entregando isso para você, porque isso para mim foi fresco de hoje à tarde. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi todo mundo tão espalhadinho assim, eu falei, não pode, as brasas tem que estar juntinho. Se você é brasa queimando, eu quero já fazer um desafio para você. Sai daí de trás e vem mais perto aqui. Porque crente anda tudo juntinho, tudo coladinho, crente anda pertinho. Então assim, ó, senta do lado de um dos irmãos aqui, porque presta atenção, ovelha não foi feita para andar isolada, andando separado. Isso é a melhor forma do diabo esfriar a gente e pegar a gente. Crente sozinho é crente desanimado. Crente que anda longe é crente que logo está parando de vir na igreja, logo está parando de andar com os irmãos, daqui a pouco ninguém me notou. Mas claro, abençoado, está lá no final da vida, vem andar junto, vem andar em comunhão, vem ficar perto, porque crente foi feito para ficar perto. Já que eu provoquei você, fiz você sair do seu lugar, vamos fazer uma coisa agora? Agora vou ser mais ousado ainda, né? Não sei se você vai gostar de mim ou não, mas meu papel não é que você goste de mim, meu papel é esquentar você nessa noite com a palavra de Deus. Pega na mão de quem está do seu lado e vamos fazer uma oração juntos? Vamos esquentar esse lugar juntos aqui? Espírito Santo, nós queremos te agradecer. Que tempo gostoso de adoração nós tivemos aqui. Que tempo precioso de louvor. Obrigado por esse time abençoado. Obrigado por essa igreja abençoada que está comemorando 8 anos. E Senhor, não chegamos até aqui sem que a Tua presença nos liderasse, sem que o Senhor nos liderasse e nos trouxesse até aqui. E Senhor, junto com o pastor Elton aqui, nós oramos dizendo, nós não vamos a partir daqui, sem estarmos juntos sendo queimados pela presença de Deus. Nós queremos ser brasas vivas, nós queremos ser fogo queimando no altar, e nós temos lenha para queimar, nós temos uma vida para gastar para Te honrar, para Te servir, Senhor Deus, para mostrar a glória do Senhor a esse mundo, e nós Te pedimos, usa-nos. Aqui está uma igreja viva, poderosa. Luiz Alves tem igrejas vivas e poderosas. Eu oro pela Aba, mas eu oro por essa cidade, porque o Senhor ama essa cidade. O Senhor plantou igrejas aqui, porque Ele ama Luiz Alves, porque Ele quer alcançar Luiz Alves. E aqui está o povo, uma parte do povo, que junto como brasas, sabe que tem um papel a cumprir, um fogo a queimar, e uma ordem a obedecer. Por isso, Senhor, queima o nosso coração nessa noite. À medida que eu estiver ministrando a palavra, Senhor, que eles não ouçam a voz do Tiago, mas que eles ouçam a voz do Espírito Santo.
Senhor, eu tenho a ousadia de orar. Por favor, Cristo, faz a minha voz ser como a tua voz, no caminho de Emaús para com aqueles discípulos, que à medida que eu pregue, o coração comece a arder, desejando viver coisas mais poderosas, intensas e verdadeiras com Deus, em nome de Jesus, Senhor. E se você crê, dá um amém bem alto e faz barulho, vai ter que fazer barulho. Glória. Misericórdia, a minha mensagem, já perdi 10 minutos, e é grande, mas vamos lá, o Senhor vai me ajudar, vocês vão me ajudar também. Abra a tua Bíblia aí em Josué capítulo 1, eu estava hoje em casa pensando, Senhor, o que o Senhor quer falar? Me confirma a mensagem, me dá essa certeza do que o Senhor quer ministrar hoje. E eu me lembrei dessa mensagem aqui, o Senhor falou isso comigo há um tempo atrás, e eu acredito que nesse aniversário, nesse tempo que marca uma celebração, o Senhor quer falar de forma profética com a igreja Aba de Luiz Alves. Eu acredito que essa mensagem é uma mensagem para esta igreja, para você que está aqui, de forma poderosa, a avançar. Preste atenção, a igreja não foi feita para ficar parada, nem para ficar com medo, nem para ficar dentro de um prédio. A igreja foi feita para ocupar os espaços dessa cidade que precisam ser ocupadas. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. E eu creio numa igreja Aba poderosa em Luiz Alves. Eu creio em GCs poderosos. Eu creio numa igreja que ela sai daqui, ela se junta nas casas, e as casas começam a queimar. As casas começam a juntar gente para queimar. E os vizinhos começam a ser atraídos pelo cheiro da carne queimando, né? Da presença de Deus atraindo para as casas. Então preste atenção, igreja Aba Luiz Alves. Você chegou até aqui, mas Deus está dizendo, ei, isso aqui é só o começo, eu tenho muito mais. Eu tenho muito mais, tem um povo que eu estou trazendo, eu estou atraindo, e vocês fazem parte disso. E eu quero trazer essa palavra de Josué para você, porque ela vai nos liderar para um tempo de ímpeto, ousadia, mudanças, crescimento. Você crê nisso? Eu creio nisso. Josué capítulo 1 diz: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que vocês puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como eu prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Seja forte e corajoso, porque fará este povo herdar a terra que, sob juramento, eu, Deus está dizendo, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo quanto a tudo que está escrito na lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar do livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você fará prosperar, você prosperará e será bem sucedido. Ele termina dizendo: não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Pai, mãe, essa palavra não tem a ver com a igreja e com o que nós ouvimos sobre a eclésia, sobre o ímpeto da igreja. Querido, presta atenção, o Senhor falou isso a Josué, mas para mim, lendo hoje, Josué tipifica a igreja de Jesus Cristo aqui. Essa palavra é para a igreja, e ele está dizendo: ei, presta atenção, uma geração já veio e fez algo, e agora eu estou levantando você, uma nova geração, para que ela cumpra o seu papel. Então preste atenção, tem igrejas em Luiz Alves? Tem o evangelho sendo pregado em Luiz Alves? Tem, mas o Senhor está dizendo algo para esse tempo. Ele diz: todo mundo que passou cumpriu um papel, mas eu estou falando igreja Aba de Luiz Alves, cumprindo seus 8 anos, tem algo para ser feito, preste atenção, vocês vão avançar e cumprir aquilo que está sendo prometido para vocês nesse tempo.
E é engraçado porque ele diz: olha, Moisés morreu, está morto. Os pastores que vieram antes, as lideranças que vieram antes, todo mundo que veio antes, já partiu. Mas vocês estão vivos. Eu estou olhando para uma igreja viva. Eu estou olhando para você que está aqui na minha frente. E a palavra é: passa o Jordão. Rompe com esse lugar até onde você estava agora. E vai além desse lugar. E ele diz: todo lugar em que você puser a planta dos teus pés será teu. Ele está dizendo: igreja, ocupe essa cidade. Passa a zona de conforto. Sai de dentro do lugar da zona de conforto e comece a ocupar os lugares. Então eu já vou começar de modo profético aqui para você. Entenda algo: os melhores lugares dessa cidade estão preparados, separados para a igreja ir lá tomar conta. Os melhores cargos nas empresas aqui, seja qualquer tipo de indústria, está só esperando algum cristão ir lá assumir o seu lugar e liderar esse lugar, para que essa cidade prospere. A saúde dessa cidade está esperando os cristãos tomarem o seu lugar. A educação dessa cidade está esperando lá a igreja ir lá ocupar esse lugar. E presta atenção, eu acredito que a igreja vai, e eu acredito que os cristãos também vão ocupar esse lugar, vão estar lá. O Senhor está dizendo: ocupa, onde tu pisar a planta dos teus pés vai ser de vocês. Que bairro aqui em Luiz Alves que não tem GC ainda? Vai lá, bota os pés lá e diz: Senhor, é nosso. Senhor, que casa que vai se abrir aqui? Porque alguém vai ser alcançado aqui, nós vamos multiplicar aqui. É a palavra do Senhor, é a promessa do Senhor. Isso daqui é um tipo da igreja do Novo Testamento. Aqui ele estava falando para Josué, e quando nós olhamos para o que ele prometeu para a igreja, aqui nós estamos vendo um cumprimento disso. Josué creu na palavra do Senhor. Só que ele está dizendo para Josué: ninguém vai resistir você, presta atenção. Ninguém pode parar a igreja do Senhor Jesus. Nós cantamos isso, nós precisamos crer nisso e avançar nisso. Mais do que isso: ei, eu tive com ele, eu vou estar com você. Eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Então ele está dizendo: seja forte e corajoso. E a palavra para a igreja de Luiz Alves, nessa festa de aniversário é: igreja Aba de Luiz Alves, seja forte e corajosa, porque você vai herdar a terra que o Senhor sob juramento prometeu dar. A terra de Luiz Alves, essa cidade é terra do Senhor, para nós ocuparmos e fazermos o papel que precisa. E o Senhor está dizendo: tão somente Josué, guarda a lei. Nós estamos no tempo do Novo Testamento, e você sabe que nós não andamos mais pela lei, nós andamos pela graça. Nós obedecemos a Cristo, Cristo cumpriu a lei, e se eu obedeço a Cristo, eu estou obedecendo a tudo. Então preste atenção, guarda no teu coração as palavras de Cristo, e tudo que Ele ordenar, não se desvia para a direita nem para a esquerda. Viva na dependência do Espírito Santo todo o tempo, e nós vamos avançar. E Ele está dizendo, Ele termina dizendo: por favor, Josué, entenda isso. Você não duvide, não fui eu que estou te mandando. Seja forte e corajoso, e vai para cima, porque eu tenho algo para cumprir através de você. Eu queria agora que você tirasse os olhos da igreja e olhasse para Josué. Eu queria que você olhasse para esse jovem, um jovem, que até então é o auxiliar do grande profeta Moisés. Se você sabe quem é Moisés, é considerado pelos judeus o maior profeta. O cara é top, o cara que estabeleceu a lei, o cara que subiu no monte e ficou 40 dias diante do Senhor, o cara que Deus usou de forma poderosa, com sinais, prodígios, milagres, abriu o mar, cajado que vira cobra, é praga das moscas, é praga das rãs, é um homem poderoso em sinais e prodígios. Só que esse homem morre, daí daqui a pouco tem um líder que está ali, e Deus diz: ei, Josué, agora é você, tá bom? Eu não sei o teu coração, mas sendo agora bem realista, num primeiro momento, não sei você, mas eu, Senhor, caramba, pô, você está falando do Moisés, Senhor, não, eu não sou capaz disso. Não sei se você se identifica, mas seria a minha primeira resposta. Senhor, você está brincando comigo, né? Senhor, não sou digno nem de desatar as sandálias do Moisés, quem dera liderar esse povo. Só que Deus disse: Josué, eu te escolhi. Ele está dizendo: eu te escolhi, Josué, presta atenção. Moisés chegou até aqui, mas ele não herdou a terra que eu tinha prometido. Moisés não chegou no cumprimento da promessa. Mas Josué, eu estou escolhendo você é o cara que vai herdar a terra. E quando a gente olha para o livro de Josué, se você já leu esse livro, você vai perceber que é um livro de guerra.
Até então, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, eles contam a história da criação, até o fim da história de Moisés, e no meio está o estabelecer da lei e o crescer do povo de Israel, mas um povo que de escravo vira um povo nômade no deserto. Mas Josué é o primeiro livro após o Pentateuco, onde a gente vê o estabelecer da promessa, um povo de guerra tomando posse do que é seu. E a palavra no começo desse livro começa com esse líder, Josué, talvez um improvável, e o Senhor dizendo: ei, eu te escolhi, não duvide do que eu estou dizendo para você, seja forte e corajoso, onde tu botar a planta dos teus pés será teu. Quando eu começo a ler isso daqui, quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a ficar um pouquinho espantado, e eu acho que eu nunca tinha admirado Josué como eu passei a admirar. Eu falei, cara, esse cara é admirado, ele precisa de atenção. Josué é um cara que precisa de atenção. Só que eu começo a pensar o seguinte: Deus nunca levanta um líder do nada. Presta atenção nisso. Deus nunca levanta um líder do nada. Não é assim, da noite para o dia virou líder. Não. Você precisa aprender junto comigo a olhar para a história das pessoas. Olhar o que trouxe elas até aqui. Olhar os processos que elas passaram, as dificuldades, as lutas, olhar o coração delas antes de ser quem elas são. Às vezes você olha para o Cris aqui e você diz, poxa, o Cris é um líder aqui na igreja, ele deve ter nascido já iluminado, abençoado, ungido, poderoso, mas você não conhece a história do Cris. Você não sabe por tudo que ele passou para chegar até aqui. Você não sabe de renúncias, você não sabe do que ele viveu, de momentos de dor, de silêncio, de momentos de abrir mão de coisas, de deixar coisas para trás. Está entendendo o que eu quero falar? Para um dia ser quem a gente está olhando. Normalmente a gente só olha para o hoje. A gente olha para um pastor Haroldo e diz, cara, o pastor Haroldo é demais. Eu concordo com você, meu pai, eu acho uma bênção, um homem admirável. Mas você precisa conhecer a história dele para saber por que ele se tornou o homem que ele é. Você precisa conhecer a história de quem está junto com você. E eu preciso que você olhe comigo um pouquinho para a história de Josué, porque a gente pode aprender com o coração desse homem para se tornar um homem tão poderoso, encontrado por Deus no meio de um tão grande povo, a ponto de Deus dizer, eu escolhi você. Porque Deus não escolhe um coração qualquer, presta atenção nisso. Deus não escolhe um coração qualquer. Deus não faz uni do unité. Você, vai, é o melhor que tinha. Querido, Deus não faz isso. Deus, Ele sempre, presta atenção, a palavra diz, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Porque Deus sempre está avaliando, percebendo corações. Eu e você precisamos dar uma olhadinha no coração de Josué. Eu queria que você olhasse comigo, eu vou citar textos, então se você, eu peço perdão porque por causa do tempo eu não vou conseguir abrir todos os textos. Então alguns textos eu vou citar referências, se você gosta de anotar, anota para depois você falar, olha, o pastor Tiago não mentiu, tem que fazer isso, vai lá olhar mesmo, seja bereano, vai lá na Bíblia, lê mesmo para ver se eu não estou enganando você. Mas eu quero que você tenha a graça de investigar o que eu estou falando e deixar Deus falar com você depois do secreto. Mas eu vou resumir algumas questões. Só que a primeira coisa que eu quero trazer para você aqui, que eu aprendo com Josué, e se você gosta de anotar, perdão, eu tinha até um slide, podia ter trazido, esqueci do slide, podia fazer para você anotar aqui, mas primeira coisa, comece a servir o líder que Deus estabeleceu. Primeira coisa que eu aprendo com Josué, já vou mostrar isso para você, Êxodo 24, 13, e o versículo 32 e 17, ele falam 2 momentos, dos quais eu aprendi isso com Josué. O primeiro versículo, 24, 13, diz o seguinte: Moisés se aprontou juntamente com Josué, o seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. O verso 32, 15 a 17 vai dizer, Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro estavam escritos. As tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés, há um alarido de guerra no arraial. Presta atenção aqui, agora só para a gente expandir o texto. O 24:13 está dizendo que Moisés subiu e Josué subiu com ele. O 32 está dizendo que os dois desceram, e diz que Moisés está descendo e Josué está descendo com ele.
Agora, qual é o mistério desse texto? Deus disse para Moisés: Moisés, sobe o monte, eu quero falar contigo. É o grande e terrível texto dos 40 dias em que o monte fumega, tem raio, trovão, nuvens espessas e escuras. E você sabe que tem cientista falando que tem um monte encontrado naquela região hoje, que ele tem a ponta, o cume do monte está queimado por fogo, e ninguém sabe explicar o que é aquilo. E a gente, quando lê a Bíblia, você sabe, é o monte em que Moisés foi subir para encontrar o Senhor. Provavelmente, quando eu olho, eu vejo isso. Opa, eles não sabem, mas eu estou lendo a Bíblia aqui, eu já descobri o que é isso. É o dia que o fogo do Senhor desceu para falar com Moisés. Só que Deus diz: Moisés, ninguém pode subir. É o Capitão Nascimento lá do Tropa de Elite: não vai subir ninguém. Quem assistiu o filme já entendeu a referência, quem não assistiu, só segue o barco aqui, vamos lá. O que ele está dizendo e colocando é: Moisés, o que vai acontecer é muito forte. Eu vou descer com a minha presença, com a minha santidade, e você pode subir. Eu escolhi você para isso, mas ninguém vai subir. Olha, coloca limites, nem os animais, nem ninguém, só tem um determinado ponto. Só que quando eu leio o texto, tem um cara que subiu junto. Josué subiu junto com Moisés. Era o auxiliar, era o servo dele. Então eu faço uma pergunta para você: vale a pena servir um homem de Deus? Comece a servir quem Deus estabeleceu como líder. Vale a pena servir um homem de Deus, porque quando Deus chamá-lo para a sua presença, para revelar coisas para ele, para trazer coisas para ele, alguém que está servindo o líder, está pertinho e vai experimentar coisas muito parecidas, junto com o líder. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Não fica longe, anda perto. Porque quem fica de longe era o povo que não podia nem tocar. E aquele povo, foi uma ordem de Deus, mas o desejo do coração de Deus é: eu quero um povo inteiro que me busque. Querido, nós estamos nesse tempo. Hoje nós não vivemos pela lei, onde ninguém pode subir. Hoje o véu foi rasgado. Cristo rasgou o véu, derramou seu sangue, abriu um portal de graça e disse: ei, por mim você tem acesso ao Pai, pode chegar na presença. Hoje todo mundo tem a graça de Moisés de entrar na presença do Pai. Mas naquele tempo, só Josué, por ter sido servo dele, pôde subir. Então preste atenção nisso. Comece a servir do lado do homem, do líder que Deus estabeleceu sobre essa casa. Significa que você precisa honrar, obrigado meu amor, a vida do pastor Elton e das lideranças que Deus tem estabelecido aqui. Sirva, por quê? Porque quando Deus estabelece uma liderança, Ele começa a derramar vida, graça, poder, através dessa liderança. E quem serve de pertinho desse líder começa a usufruir disso. Comece a servir do lado do líder que Deus estabeleceu. Agora, eu quero falar um segundo ponto para você. Quanto mais perto você caminhar desse líder, mais você vai usufruir de Deus. Vou provar para você com um texto bíblico. Êxodo 33:11. Diz o seguinte: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço, Josué, o seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés estabeleceu no meio do deserto, no meio daquele lugar, foi estabelecido o tabernáculo. Mas até mesmo antes do tabernáculo acontecer, existia uma tenda que foi dado o nome de tenda do encontro. Todas as vezes que Moisés queria buscar Deus, ele saía do meio do arraial do povo, e ele ia no deserto, entrava naquela tenda, e a Bíblia diz que a glória de Deus descia naquela tenda, e o texto está dizendo que Deus falava face a face com Moisés, como seu amigo. Diz que Moisés saía e ia liderar o povo, mas Josué dizia: posso ficar mais um pouquinho aqui perto dessa presença? Posso ficar mais um pouquinho aqui nesse lugar de glória? Posso ficar mais um pouquinho aqui recebendo do que está escorrendo em cima de mim aqui também? Porque não basta apenas servir, tem que andar pertinho. Deus não está atrás de um povo escravo, presta atenção, você não foi comprado para ser escravo, você foi comprado para ser livre, mas você tem um coração como o de Cristo, e Cristo é servo. Está entendendo isso? Mas você não serve de longe, você anda pertinho.
ande pertinho da tua liderança. Essa nova fase fala de uma igreja que anda pertinho, que anda junto, no mesmo propósito, no mesmo coração, para viver as mesmas coisas, porque quando a glória de Deus vier, está todo mundo juntinho na porta, dizendo, ei, está caindo aqui em mim também, estou usufruindo disso também. Terceira coisa, se dispõe a liderar debaixo do que Deus já começou a fazer. Primeira coisa que eu falei, lidere debaixo do líder que Deus estabeleceu. Segunda coisa, quanto mais perto você caminhar, mais você vai usufruir. Terceira coisa, se dispõe a liderar debaixo do que Deus já está fazendo. O que isso quer dizer, pastor? Presta atenção. Há um texto nas Escrituras que fala de uma batalha, a famosa batalha, onde Moisés está em cima do monte, e à medida que Moisés está intercedendo, tem uma guerra acontecendo lá embaixo, contra uns abençoados chamados Amalequita, um povo que Deus mandou destruir, matar, elimine esses caras. E estava lá Moisés em cima do monte, e o papel dele como líder era interceder. À medida que as mãos de Moisés cansavam, você se já leu essa história, sabe que à medida que ele ia abaixando a mão, que a intercessão dele ia cansando, o povo inimigo começava a derrotar lá embaixo o povo de Israel que estava guerreando. Então 2 homens, Arão e Ur, vieram até Moisés, fizeram ele se apoiar numa pedra, colocaram ele sentado e seguraram as mãos dele, para que as mãos deles ficassem erguidas. Enquanto as mãos de Moisés ficavam erguidas, aquele povo que estava lá embaixo liderava a guerra. Agora, olha o que está escrito em Êxodo capítulo 17, versos do 12 até o 13. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e puseram por debaixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado, outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Eu não sei o que está aí na sua Bíblia, mas olha quem que estava lá embaixo, guerreando e destruindo os amalequitas. Quem que está aí no teu texto? Josué. Como eu preciso aprender com o coração desse homem? Alguém que servia um líder, alguém que andava perto do líder, e alguém que estava travando guerras já debaixo da liderança daquele líder. Presta atenção, Josué não era um Zé Ruela, Josué era um homem de guerra. Enquanto Moisés estava numa posição de liderar, e muitas vezes o líder precisa estar num lugar de ter uma visão ampla, o líder precisa estar num lugar onde, sim, tem hora que o líder precisa guerrear, mas tem hora que o líder precisa estar como Moisés, num lugar amplo, tendo uma visão, orando, intercedendo. E precisa ter gente de guerra junto com a liderança. Precisa ter gente que diz, eu não tenho medo de pegar a espada e de ir para a guerra. Eu não tenho medo de botar a mão na massa e ir para a obra, ir para a reforma, ir para pintar, ir para botar a mão na massa. E aqui eu preciso dizer para você que você tem um belo exemplo de alguém que bota a mão na massa. Mas eu quero dizer para você que nós estamos entrando em novas estações aqui. Onde eu creio sim, que não é apenas um líder que faz isso, mas é um povo que entende e serve com o coração de Josué. Um povo que diz, eu vou para a guerra, conta comigo. E quem estava liderando a guerra lá embaixo? Josué. À medida que Moisés intercedia, Josué tinha êxito. Porque à medida quando o líder está no lugar certo, ocupando o seu papel, como Deus quer que ele faça, toda a liderança que está debaixo dele vai tendo êxito também. Vai avançando também, vai vencendo as guerras também. Mas você percebe que até o líder cansava. E precisava de gente para segurar as mãos dele. Mas precisa de gente de guerra e precisa de gente segurando as mãos. Gente, isso é muito poderoso. A igreja precisa de gente de oração, de intercessão, e precisa de gente que bota a mão na massa para fazer o que precisa ser feito. Precisa de gente para discipular as pessoas, precisa de gente para abrir sua casa, precisa de gente para ir liderar pessoas, precisa de gente para fazer as coisas acontecerem. Como nós vamos cuidar dos jovens da cidade se não tiver um líder que está nessa frente de guerra? Como nós vamos amar as crianças e transformar as crianças, se não tiver pessoas dizendo, ei, eu vou para a salinha das crianças para guerrear e ver essa guerra sendo avançada, vencida? Como nós vamos ver o evangelho avançar, se não tem gente disposta a botar a mão na massa? Eu fico admirado, porque lá em Blumenau eu preciso pregar isso, aqui eu já estou olhando para esses guerreiros. Não estou olhando? Estou olhando? Tem guerreiro do Senhor aqui? Eita glória, aqui eu estou olhando para o povo que não tem medo de botar a mão na espada, ir para cima e ver o Senhor vencer guerras através da tua mão, da tua poderosa mão. Querido, que tempo poderoso que é isso. Como eu aprendo com Josué, não foi um cara que foi levantado do nada,
O coração dele estava sendo lapidado durante toda uma história. Deixa eu falar outra coisa para você poderosa. Um líder que está sendo formado, como Josué, ele precisa ter atitude, mas ele precisa ter um coração ensinável. A gente estava discutindo esses dias sobre uma frase, que é uma frase engraçada, e no carro a gente falava sobre isso, tipos de liderança, né? Tipos de pessoas, e daí um pastor falou isso, e a gente estava discutindo isso no carro, porque o pastor disse, eu não sei se você conhece essa frase, para mim foi uma novidade, eu nunca tinha ouvido, mas ele disse, eu prefiro ter que segurar um louco, do que ter que empurrar um tonto. Você já ouviu essa frase? Eu nunca tinha ouvido, eu achei essa frase, assim, eu achei ela bem reveladora, porque é de fato. Querido, presta atenção, líderes precisam ter atitude, precisa ir, e para nós que muitas vezes estamos liderando pessoas, é muito bom ter gente que não tem medo de ir, ter atitude, ir para cima, e é aí que a frase entra, é melhor às vezes a gente ter que dizer, calma meu amado, calma, né, do que às vezes você tem que dizer, vai abençoado, mas meu Deus do céu, o que precisa para você ir para frente, o que falta? Falta aparecer um anjo, falta você quer um beijo, você quer um abraço, você quer uma carta especial, o que falta? Porque você está entendendo a diferença? Josué é o cara que é meio louco, ele vai para cima, eu vou mostrar para você por que ele é meio louco, porque ele precisa ter um coração ensinável, ele errava também, ele falhava também, e debaixo da liderança do Moisés, ele era um cara top, mas ele tomou decisões que o Moisés precisou chamar ele e dizer, ô abençoado, vem aqui, teu coração ainda não está preparado, para ser o líder que eu vejo que você vai se tornar um dia. Então, marca que isso daqui, de novo, isso daqui é lá para Blumenau, aqui ninguém precisa ouvir isso, eu só estou falando porque eu tenho que pregar, sabe? Mas assim, ó, amado, tenha atitude, mas tenha um coração ensinável. Ninguém é perfeito, e nós vamos precisar ser corrigidos durante a caminhada. Josué via a corrupção do povo, ele partilhava do coração de Moisés, porque ele sabia como aquele povo era de coração duro. Moisés chorava por aquele povo. Moisés teve episódios que o Senhor disse, eu vou matar todo mundo, e Moisés disse, não Senhor, por favor, não faz isso, o Senhor tirou a gente do Egito, não faz isso agora, o que as nações vão dizer? Ele intercedia, ele se colocava como um líder ali. Josué estava perto, ele não tinha o mesmo coração ainda, mas ele ficava nas mesmas crises. Caramba, cara, olha o quanto meu líder está sofrendo por causa desse povo de duro coração. É verdade, tinha que matar tudo mesmo, ele já estava ali, eu pego a espada de novo e mato tudo. Ele estava com esse coração, eu só quero ver o agir de Deus, eu creio no que Deus derramou sobre o líder, eu creio que Deus tem algo poderoso, mas está difícil com esse povo. Era assim que muitas vezes Josué pensava. E chega um momento que Moisés, ele diz, Deus, eu preciso de graça. E o Senhor diz, Moisés, faz o seguinte, chama 70 homens, anciãos no meio do povo, chama eles aqui, que o Espírito que eu coloquei sobre você, e eu acredito que ali era o Espírito Santo, no Antigo Testamento ele era limitado a alguns homens, algumas situações, mas hoje a gente entende, a gente vive a graça do Novo Testamento, e de sermos cheios, mas ele estava dizendo, o mesmo Espírito que eu coloquei sobre você, eu vou partilhar sobre 70 homens, para dividirem a carga com você, e não ficar tão pesado assim para você. Moisés faz o chamado, e a Bíblia diz que o Senhor derrama do Espírito sobre aqueles 70 anciãos, ou melhor, 68, 2 não vieram, 2 ficaram no meio do arraial, e o que a Bíblia diz é que aqueles homens começaram a profetizar, querido, rolou um Shemanaias ali, é aquele culto, aquela vigília, sabe que o pau tora aqui, que ninguém segura mais nada, e é ratatá, e é aquela loucura, aconteceu com aqueles 68, e eram anciãos, então foi no meio da terceira idade, eram os velhinhos loucos lá, os velhinhos tudo louco, falando em línguas, e aquela loucura, só que 2 ficaram no meio do arraial. Josué viu aquilo, ficou bolado. Josué falou, vocês são bem desobedientes vocês dois, porque era para vocês estar lá, por que vocês estão aqui? E daí ele volta correndo para Moisés dizendo, tem 2 desobedientes lá, que não vieram aqui, estão profetizando também, manda eles parar agora, porque eles, sabe aquela coisa, aquele ímpeto, aquele desejo de ver tudo certo, perfeito. E Moisés, com o coração de líder, disse, Josué, calma meu filho, tu é bom, tu vai dar bom ainda, mas entenda algo, eu queria que todo esse povo estivesse profetizando como esses homens, então eu não vou impedi-los, eu quero a graça de Deus sobre todos.
porque ele era um líder que ele sentia ciúmes, ele se posicionava, mas ele era imaturo ainda. Presta atenção, ele não era desprezível, ele era imaturo. Às vezes, querido, na caminhada, desculpa falar isso para você, mas eu e você fomos chamados para liderar, mas às vezes nós somos imaturos. Às vezes nós tomamos decisões, agimos de alguma forma, que não significa que nós estamos sendo jogados fora, mas nós precisamos de correção, de alinhamento. Nós precisamos que o líder, que tem o coração de Deus, que tem uma caminhada com Deus, que chora pelo povo de fato, nos ajude a dizer: alinha meu coração, por favor, que olha, por mim eu já tinha largado esse GC, porque eu não aguento mais. Aqui isso não acontece, né, pastor Elton? Não, desculpa, só em Blumenau acontece. Pastor Elton, eu quero largar o louvor, os jovens, eu quero largar, eu só quero ficar sentado aí, porque eu não aguento mais esse povo. Presta atenção, você é um homem e uma mulher chamado por Deus, só que você está num processo, às vezes tem imaturidade dentro da gente. Queridos, quantas vezes a gente já pensou em desistir por causa de lutas, de problemas, por ver situações, por alguém nos magoar, por a gente magoar alguém, e quantas vezes na nossa imaturidade nós já machucamos pessoas. Então presta atenção, tenha atitude, vai para cima, mas tenha um coração ensinável. Você precisa disso para se tornar o homem e a mulher que Deus quer que você se torne. Presta atenção, esse é o modo que Deus escolheu, talhar eu e você. Ele escolheu talhar a gente por meio de líderes, por meio de pessoas mais maduras, por meio de algo chamado discipulado, por meio de algo chamado pastoreio. E um líder muitas vezes tem que chegar na gente e dizer: ei, eu estou discernindo algo que eu preciso falar com você aqui. Então, eu tenho certeza que na igreja de Luiz Alves, nunca mais alguém vai ficar chateado quando for corrigido pelo seu líder. Olha, eu ouvi uns amém, glória a Deus, eu fiquei esperando para ver se ia dar uns amém ou não. Sabe por quê? Eu vou dizer algo para você, tenha alegria quando teu líder estiver corrigindo. Querido, eu sonho com essa cultura, e eu vou dizer para você, em Blumenau, isso não é uma realidade plena, mas eu tenho líderes, que eles ficam alegres quando a gente corrige eles. Você sabia disso, pastor Elton? A gente chega e diz: cara, desculpa, eu preciso alinhar isso aqui com você, e no final ele diz: obrigado, pastor, obrigado, porque eu sei como vocês nos amam, e como vocês estão nos apontando para um lugar de excelência, e eu aceito a correção, e eu quero seguir. Queria que todo mundo fosse assim, não é? Não é? Quantas vezes eu não fui assim? Quantas vezes eu fiquei chateado com isso? E eu quero dizer para você, eu profetizo sobre essa igreja, homens e mulheres com um coração ensinável, porque o humilde é alguém que tem perto a presença de Deus. O arrogante, a Bíblia mesmo diz que Deus resiste ao soberbo e ao arrogante. Então não haja com arrogância, com soberba, porque Deus está dizendo: se você agir assim eu te coloco para longe, mas se você for humilde eu te trago para perto. Ele diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo certo Ele te exaltará. Então se humilha, fica pertinho, que o Senhor vai te dizer: no tempo certo eu te faço Josué, no tempo certo eu te escolho no meio do povo, e eu te levanto para onde eu quero colocar você. Vamos lá, eu preciso trazer uma ênfase aqui, meu Deus do céu, meu tempo está acabando, vamos, uma ênfase aqui em submissão. Essa palavra causa arrepio em alguns. Quer ver no mundo moderno que a gente vive, onde tem alguns movimentos falando de feminismo, por exemplo, e algumas ideias em que eles distorcem toda a verdade bíblica, porque a Bíblia é completamente perfeita e equilibrada. Preste atenção, a Bíblia e os princípios de Deus não têm desequilíbrios, são perfeitos. Homens podem falhar, e a Bíblia revela isso, vários homens que erraram, mesmo sendo homens de Deus. Mas eu preciso que você entenda, eu não me baseio em homens, eu me baseio na verdade de Deus, no princípio de Deus, na palavra de Deus. E submissão pode até ter saído de moda para o mundo aí fora, mas no reino de Deus não sai de moda. Deixa eu fazer uma pergunta: você crê no reino de Deus? Você faz parte do reino de Deus? Então eu estou falando para você de algo que para você não saiu de moda. Submissão não ficou no passado, submissão não foi abandonado, submissão é um princípio que Deus colocou para nós. Eu acho tão lindo, porque tem um texto nas Escrituras, em Mateus, no capítulo 8, no verso 5, onde um centurião romano vem pedir para Jesus curar um servo dele, que está enfermo, e Jesus diz: vamos lá, eu vou contigo. E aquele centurião diz: Jesus, você não precisa ir comigo, se você der uma ordem apenas, ele vai ser curado lá na casa.
Jesus fica impressionado, porque é um centurião romano, não é um judeu. Jesus diz: cara, que entendimento de fé que você tem, baseado na minha autoridade. E daí ele diz: Senhor, eu sei da tua autoridade, porque eu sou um homem que governa homens. E se eu mandar uma parte da minha tropa aí, eles têm que ir. Não importa, eu conheço a autoridade, eu sei o que é autoridade. E ele diz: eu reconheço a autoridade que você carrega, de perdoar pecados, de curar pessoas. Dê uma ordem agora, ele vai ser curado lá. Jesus fica impressionado com aquilo. Preste atenção, tem um princípio aqui: submissão. Eu só posso receber a autoridade e o poder da autoridade se eu me coloco debaixo dessa autoridade. Você percebe que o centurião não chegou como os fariseus chegavam? Os fariseus, como que eles chegavam diante de Jesus? A Bíblia sempre vai dizer: chegaram para provar Jesus, chegaram para testar Jesus, fizeram perguntas para colocar Jesus na parede. Aquele homem não chega assim, ele diz: Jesus, eu sei quem você é, a autoridade que você carrega, eu me coloco embaixo dela, dê uma ordem que eu sei que vai acontecer. Preste atenção, se você quer liderar com autoridade, quer ser um homem e uma mulher de autoridade, você precisa se colocar debaixo de autoridade. Submissão é isso. Submeter-se é: eu me coloco embaixo e eu recebo toda a autoridade que quem está acima de mim está me dando para usufruir também. Preste atenção, é só assim que eu e você podemos expulsar demônios e curar enfermos, porque nós nos colocamos debaixo do poder de Jesus. E ele diz: ore e o enfermo será curado, ore e o demônio vai embora, ore e os mortos vão ressuscitar. Ele está dizendo: se vocês entenderem quem eu sou, se colocarem debaixo disso, a mesma autoridade vem sobre vocês. Eu acredito numa igreja que entende submissão e autoridade. Eu acredito em líderes de GC. Eu vim orando isso no carro para cá. Eu não acredito em líderes de GC em Luiz Alves que são fracos, que são dormentes, que são distraídos. Eu acredito em líderes de GC em Luiz Alves que são poderosos, ativos, ligados, focados, porque eles estão debaixo da missão que Deus deu para a aba de Luiz Alves. E eles entendem essa missão, se coloquem debaixo. E Deus diz: a mesma autoridade está sobre vocês, agora vão e façam a ordem que eu mandei fazer. Vai curar, vai evangelizar. Não se impressionem, os demônios vão fugir, as doenças vão correr de vocês, porque vocês estão debaixo da autoridade que eu derramei sobre esse lugar. Querido, isso é muito poderoso. Josué é muito engraçado, porque eu vou dar um parênteses aqui. Eu vou passar uns pouquinhos minutos, tá? Por favor, aguenta aí comigo que vale a pena. Josué é um cara que ele se coloca debaixo. Por isso, no dia que Deus chama ele para ser líder, você não vê o povo duvidando dele. O povo todo já reconhecia ele, porque ele era alguém submisso. Então, quando chega aquele momento, o povo diz: nós não temos dificuldade de seguir você, cara, porque o teu coração é um coração que está debaixo, e nós estaremos debaixo de você. Você vai ver no livro de Josué que não tem ímpetos contra Josué. Moisés passou por vários ímpetos, o povo provava Moisés. Mas Josué, na sua liderança humilde, estando debaixo submisso, quando ele é colocado líder, o povo a uma só voz diz: a gente reconhece a liderança que você carrega. Você foi sempre fiel, humilde, e nós estamos contigo, vamos para cima. Querido, isso é muito poderoso. Então você quer ser um líder de GC abençoado, que tem o teu povo contigo? Seja submisso, porque eles serão submissos a você. Você quer ver o teu ministério, o teu departamento romper? Se coloque debaixo, porque quem está debaixo de você vai dizer: eu estou com o mesmo coração contigo, vamos para cima. Eu reconheço o coração que você tem. Se no meio do caminho alguns se levantarem, não se preocupem em se defender, tá bom? Deus te defende, fica tranquilo. Deus guerreia por você, porque todo mundo que se levantou contra Moisés, Deus protegeu Moisés e lutou contra aquele povo, destruiu aquele povo. Então nunca te preocupe em provar a tua liderança, te preocupe em ser submisso. Deus luta por você. Vamos para cima que eu tenho mais 2 pontos importantes. Esteja pronto para missões importantes. É o 5º ponto que eu quero trazer para você hoje. Esteja pronto para missões importantes. Se você entendeu que você vai servir o líder, andar perto do líder, você vai liderar debaixo desse líder, você vai, esqueci o 4, vamos lá. Você vai ter atitude, mas com um coração ensinável. Você também vai estar sempre pronto para missões importantes. O que são missões importantes, pastor? Preste atenção. A igreja não foi feita para ficar na zona de conforto, mas para romper e ir para lugares que muitas vezes vai parecer: sério, pastor, isso daí é loucura. Sério, pastor, meu Deus, é uma missão muito difícil, isso é algo que, poxa vida, se nós fôssemos uma igreja grande, se nós fôssemos uma igreja rica, os nossos olhos ficam: pastor, isso não é para nós não, pastor.
Isso não é para o nosso bico, pastor. Mas eu quero que você entenda algo. Um líder, ele pode ter até uma igreja que hoje é pequena, mas se ele tem uma visão grande, é só questão de tempo para isso. E eu preciso dizer para você que eu conheço o coração do pastor Elton, eu conheço o coração dele, o que ele sonha, deseja, o que ele almeja. Porque o pastor Elton foi alguém que olhou para esse lugar aqui, destruído, e transformou na igreja que você está vendo aqui hoje. Não vou te chamar de igreja, vou chamar de prédio. Tão abençoado, presta atenção. Quando você entrava aqui a primeira vez, isso daqui não tinha cara nenhuma de um lugar para reunir povo, tá? Nenhuma. Mas alguém de visão diz, eu consigo ver o que Deus está fazendo. Alguns poderiam dizer, loucura, pastor, não faz isso. Eu tenho certeza que teve gente que disse. Tenho certeza que tinha gente que se colocou, até às vezes vai embora, porque diz, isso daí não é para mim não. Então fica tranquilo, o posicionamento que você tem vai atrair pessoas e vai repelir pessoas. Mas você está aqui hoje porque você acredita. Só que eu quero dizer para você, tem missões maiores ainda. Um dia Moisés precisa chamar o povo para dizer assim, queridos, Deus me mandou separar 12 homens, um de cada tribo. Eu preciso que vocês vão espiar a terra que Deus tem preparado para nós. 12 homens, um de cada tribo vai, espia a terra e me traz um relatório completo. Você sabe desse texto, não preciso nem ler aqui, mas eu vou dar a referência para você. Números 14, leia o capítulo inteiro, alguns versículos se destacam, mas é o capítulo 14 de Números. Os espias vão até a terra, e eles veem algo incrível, eles voltam com um relatório, e 10 deles voltam dizendo o seguinte, 10 deles, os 12 têm uma certa averiguação, a terra é boa, terra que mana leite e mel, terra boa mesmo, fértil, se a gente plantar, rapaz, tudo que planta lá, nós vimos cachos de uva gigante, nós vimos umas cenoura que pareciam umas espadas, eu fico imaginando, né? Nós vimos lá, rapaz, umas batatas que pareciam umas melancia, né? Porque aquela terra é boa, e o relato bíblico fala isso, os homens daquela terra, eles voltam com um cacho de uva, onde 2 homens carregam uma vara com um cacho gigante, porque era uma terra muito fértil naquele tempo, só que eles voltam dizendo, e daí 10 deles falam, mas aquilo ali não é para o nosso bico não, Moisés, desculpa, mas uma certeza a gente tem, terra é boa, top, mas não é para o nosso bico, tem gigantes lá, e eles têm carros de guerra, nós só temos foice, male foice, eles têm carros de guerra lá, não vai dar para nós, esquece Moisés, esquece, não é, acabou, para nós acabou, vamos tentar encontrar outra solução, mas isso acabou. Só que 2 rapazes, eles falam, cara, eu não consigo acreditar no que eu estou ouvindo de vocês, se Deus diz que aquela terra é nossa, nós temos que ir para cima. Moisés, eu vi os mesmos gigantes que eles, eu vi os mesmos carros de guerra, e eu sei que se Deus está do nosso lado, aquele lugar vai ser nosso, vamos que Ele vai nos dar a vitória. Sabe o que acontece? O povo, junto, liderado por aqueles 10, se volta para apedrejar esses 2. Cara, uma vez eu ouvi isso do pastor Carlito Paes, eu nunca mais esqueci, uma fé viva sempre vai ofender uma fé morta. A fé daqueles 2 ofendeu tanto aqueles outros, que eles foram quase apedrejados, a ponto de o Senhor junto com Moisés ter que impedir, para o que está acontecendo. Sabe qual é o nome de um desses 2 jovens? Josué. Josué era um cara que disse, Moisés, eu já vivi muita coisa com você, e eu creio no Deus que a gente serve, vamos para cima que Deus vai nos dar a vitória. 2 homens chamados Josué e Caleb era o outro, e sabe o que acontece? Ninguém daquela geração entra na terra prometida, só 2 homens entram, se chamam Josué e Caleb. Nem Moisés chegou a pisar na terra prometida, mas Josué, por crer no Deus que o seu líder servia, em ter visto a mão de Deus através do seu líder, disse, rapaz, eu já vi muita coisa, e eu estou contigo, nós chegamos até aqui, nós vamos além daqui. Tem alguém com esse coração aqui hoje? Querido, creia nisso, porque isso é para você. Eu vou pular para o último, para nós terminar, já enrolei você demais, né? 6ª coisa, creia, obedeça e avance. Quando você for ler o livro de Josué, e daí eu vou, qual que seria o texto base desse ponto aqui que eu estou falando? Leia o livro de Josué, e você vai ficar encantado com a liderança desse cara. Você não vê esse cara titubear, você não vê esse cara duvidar, você não vê esse cara tremer, presta atenção, ele não treme, ele não tem momento algum que ele treme. E daí você pensa, quando você lê só o livro de Josué, isolado, você pensa, é um iluminado, é um predestinado de Deus.
Já Deus escolheu e fez ele desse jeito para ele ser assim, porque ninguém conhece a história que tem por trás. Mas aquele Josué foi sendo talhado na sua história, submisso, servo, líder, guerreiro. E quando chega o momento dele liderar, presta atenção, ele é um líder marcado por moral e moralidade. No livro de Josué, duas coisas acontecem: moral elevada. Josué, se Deus diz, vai para cima, Josué não quer nem saber, ele nem pergunta duas vezes. Deus mandou ir, galera, vamos. E vai. E todas as batalhas ele vence. Só tem uma que ele não vence, sabe por quê? Porque Deus disse algo para eles. Ó, Jericó, lembra da batalha de Jericó? Vamos entrar aqui rapidinho. Batalha de Jericó. Primeira luta que eles vão, atravessam o Jordão, primeira cidade, Jericó. Muralhas gigantes. E eles dizem, como é que nós vamos ultrapassar essas muralhas? Nós estamos lutando com foice, meu querido. Nós estamos lutando com as ferramentas agrícolas aqui que a gente usa nas nossas bananeiras aqui em Luiz Alves, né? Eu consigo imaginar aquele povo dizendo, nós não temos nem escada para subir nesse negócio. Deus disse, presta atenção, a ordem é a seguinte. Uma ordem bem fácil de ser seguida. Ele diz, durante 7 dias, vocês vão dar voltas nessa cidade. E ele diz, primeira hora da manhã, madrugadinha, deem uma volta, gritando, cantando, louvando ao Senhor, orando. Por 6 dias vocês vão fazer isso na primeira hora. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. E na 7ª volta, todos vocês vão se voltar para essas muralhas. E vocês vão gritar. E vocês vão ver o grande livramento que o Senhor vai fazer. Peraí, pega comigo. O teu líder disse que é para ficar dando volta em volta da muralha, gritando, cantando, que é para ficar louvando ao Senhor, e o povo de dentro da muralha sabendo que aquele povo queria lutar com eles e destruir eles. Presta atenção. Daí você diz, nós vamos ficar dando volta. Se coloca no lugar, por favor, pensa comigo aqui. Quantos de nós de fato aceitaríamos isso? Muita gente ia dizer, para com isso, cara, você está maluco. Mas aquele povo cria naquele líder. E começaram. Primeiro dia, andaram em volta, marcharam, gritando, cantando, orando. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, 7º dia. 7 voltas. Na 7ª volta, todo mundo se vira contra aquilo. Querido, você tem que crer muito para fazer o que o líder está pedindo. Você tem que crer muito. 7º dia, todo mundo vira para a muralha e vai! Fica gritando igual uns malucos. Eu fico imaginando quem está dizendo, meu Deus, é um bando de debilóide que está do lado de fora. Só que na 7ª volta, as muralhas começam a ruir, caem. A terra engole aquelas muralhas e a cidade fica desprotegida. E eles entram e tomam a cidade. Só que Deus tinha dito, não tomem nada de Jericó, nem um despojo, nada, não toquem em nada. A primeira cidade, não peguem nada, destruam ela. E Deus amaldiçoa a cidade ainda. E o que acontece é que eles vão para a segunda batalha. E a segunda batalha é contra a cidade de Ai. E na segunda batalha, você vai ver isso no texto. Eles vão lutar, e eles dizem assim, cara, é pouca gente. Se nós ganhamos Jericó com tudo aquilo, é bem pouquinho. Josué, manda só uns caras aí, escolhe só alguns. Não vai com todos os GC, manda só um lá. Né? E nós vamos dar conta daquilo. E eles tomam um pau de Ai. Tem cara lá que eles perdem alguns soldados e eles voltam tudo fugido. E Josué vem para Deus triste, querido, triste. Josué disse, Senhor, tu disse que era para nós guerrear, que era só aí que nós ia ganhar e nós fomos e perdemos. E Deus disse, eu tinha dito que não era para tocar em nada de Jericó. E tem gente no meio de vocês que pegou despojo. E daí Josué fica bolado e volta para o povo. Quem desobedeceu a ordem do Senhor? Eu preciso saber. Quem que fez com que homens fossem mortos na guerra? O pecado de vocês está destruindo nossos homens. Quem? E daí ele descobre um cara que se chama Acã. O abençoado tomou despojos, escondeu. E aquele cara ele foi trazido para o meio, e ele sofreu ali no meio daquilo, a exposição, porque Deus estava dizendo, eu nunca menti para vocês, mas vocês precisam me obedecer. Se eu der uma ordem, cumpram a rigor. Depois de acertar aquele episódio, eles voltam e tomam a cidade de Ai. E a partir daí, querido, eles tomam cidade atrás de cidade. E ele vai distribuindo a herança para as tribos. Você fica com essa terra, você fica com essa terra, você fica com essa terra, você fica com essa terra. E eu quero dizer para você, o Senhor está dizendo, esse bairro é de vocês, essa região é de vocês, esse lugar é de vocês. Ei, vai para cima,
tão somente obedeçam a palavra do Senhor, sejam fiéis, sejam íntegros. O Senhor está dizendo, igreja, eu chamei vocês para irem e tomarem essa cidade. Presta atenção, querido, deixa o teu coração encher. Talvez você ainda está dizendo, pastor, isso não é para nós. Por favor, se você está entendendo essa mensagem, eu não estou falando com Blumenau, eu estou falando com Luiz Alves, eu estou falando com você que está aqui hoje, eu estou falando com você que faz parte desse tempo, dessa igreja. Então larga esse coração que está dormente, cansado, e diga, Senhor, eu vou ocupar aquilo que o Senhor tem para mim. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Comece a responder, meu amado, e dizer, eu creio, Jesus, eu creio no meu GC multiplicando, eu creio em líderes sendo formados, eu creio em casas se abrindo, eu creio em famílias sendo alcançadas. Posso contar um testemunho para você? Abri minha casa para um GC, faz 1 ano, o Senhor tocou no meu coração, nós estávamos apenas supervisionando, coordenando, mas eu não estava mais liderando GC, e o Senhor deu uma direção clara para mim e para a Gabi, voltem a liderar um GC, e nós obedecemos ao Senhor, tão somente obedecemos, nossa agenda ficou mais louca do que já é, porque além de tudo, toda quinta, um povo específico que a gente tem que pastorear, cuidar, discipular, começamos com 5 pessoas o primeiro GC, e nós escolhemos tudo gente que estava assim, um estava chegando na igreja o primeiro dia, já peguei, tu é do meu GC, vem para cá. Outro que esse amigo já trouxe, um primo meu que estava lá um tempão, vai, não vai, falei, cara, vem aqui, cara, ou agora tu vai, ou tu vai, não vou te dar outra opção, tu vai. Primeiro dia, 4 pessoas no GC, começamos o GC e eu disse, queridos, bem-vindos ao nosso GC, começamos hoje, e eu preciso dizer algo para vocês, nós só estamos em 4 aqui, 5, mas eu preciso dizer para você que em breve, eu não sei quanto tempo, nós vamos estar multiplicando. Eu preciso que você abra o teu coração comigo, porque nós vamos crescer, Deus vai trazer pessoas para cá, nós vamos ganhar pessoas. Eu creio que os nossos amigos, familiares vão estar aqui, e nós vamos logo em breve ter que abrir uma nova casa. Eu não sei ainda quem vai ser o líder, mas eu só estou avisando você, não se assuste, e prepara o teu coração, porque logo isso vai acontecer. Primeiro dia, 5 pessoas. Começamos o primeiro mês, fomos cuidando, pastoreando, discipulando. Quando estávamos em dezembro, nós estávamos em 18 pessoas. Quando nós estávamos em maio, nós estávamos com 42 pessoas no GC. E nós multiplicamos o GC a primeira vez. Multiplicamos em 3. Um GC que foi com casais e famílias. Um GC que ficou com homens na minha casa. Eu lidero hoje homens na minha churrasqueira. E a Gabi lidera as mulheres dentro da sala. Por quê? Porque a gente nem conseguiu. A gente precisou fazer assim porque era muita gente. Não dava para cuidar. E daí, multiplicamos, primeiro dia de GC, nós já estávamos em 16 quando multiplicou. As meninas, umas 20 lá, porque as mulheres se juntam igual formiga. Vem um monte de mulher lá. Ele presta atenção, tudo novo convertido. Mas tudo zeradinho assim. Que você fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Meu Deus, como que você sabe isso de cor? É verdade, eu fico tudo impressionado. Fala João 3,16 assim, que eles falam, caramba, cara, como você conhece de Bíblia. Queridos, como é bom cuidar dessa gente. Fome de Deus eles têm, sede de Deus, gente que está assim querendo, me discipula, me cuida, me aponta, eles têm um fogo, uma alegria, eles vão para o culto, eles pulam. Se eu falar para eles, querido, nós temos que limpar a igreja, está tudo lá o meu GC, vai tudo, o quebrantados e o quebrantadas vai em peso. Se eu falar para eles, vamos, esses tempos nós fizemos um relógio de oração lá, vários GCs, 1 pessoa, 2 pessoas, malho o líder, nós falamos para o nosso GC, queridos, peguei o pior horário da madrugada, tá bom? Das 4 às 5. Quem vai comigo? Nós estávamos, enquanto nós estávamos lá, Gabi? Uns 25, estava em 25 lá no turno de oração da madrugada, eles tudo, queridos, presta atenção, o Espírito Santo batizando, eles nunca tinham tido uma experiência com o Espírito Santo, mas um povo com fome, com sede. Por que eu estou contando isso para você? Porque eu criei na palavra que o Senhor deu, a terra é nossa, a cidade é nossa, e eu vou conquistar. Se tem gente que não crê, eu não sei, mas eu creio e eu estou indo atrás desse povo. Eu vou, porque o Senhor está acrescentando pessoas. Queridos, ontem, no GC de ontem, nós fizemos uma dinâmica dizendo, conte um presente da tua vida, um presente que você ganhou. 3 deles disseram, o melhor presente que eu já ganhei na minha vida foi ter conhecido a Igreja Aba. O outro disse, o melhor presente da minha vida é estar aqui nesse GC com vocês. É algo que mais mudou a minha vida. Um deles disse, ele falou, eu estava em outra cidade, o melhor presente para mim foi ter mudado para Blumenau, porque a minha história mudou aqui nessa cidade quando eu encontrei Jesus. Querido, eu não sei o que passa no teu coração, mas o meu coração se enche quando eu ouço isso.
E ontem mesmo, antes de sair, o último GC que eu estava presente, porque nós vamos viajar agora para o Nepal, e eu falei para eles, presta atenção, 14 de outubro, multiplicação marcada, não fiquem tristes, porque os 3 testemunhos que nós ouvimos aqui hoje precisam continuar sendo ouvidos, e só vai acontecer se abrir uma nova casa, porque aqui não cabe mais, preciso multiplicar. E daí eles já estavam tudo, conta com nós, pastor, conta com nós. Falei, começa a orar, uma parte de nós vai para uma casa, uma parte vai ficar aqui, não se entristeça. O propósito, ele traz uma dor junto, tem uma dor de ter que ir embora, mas tem um sucesso de saber que o que Deus prometeu está sendo cumprido, e nós estamos avançando. E eu quero dizer para você, tem alguém que crê aqui? Eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar com você.